arrebatada. E em especial aqui, o Noé representa a nação de Israel e os crentes arrependidos que ficarem para a grande tribulação. Porque as águas virão como juízo sobre toda a terra, mas Noé e a sua família vão prevalecer. Jesus usa essa história para ilustrar como serão os últimos dias que antecedem a segunda etapa da sua vinda gloriosa para impor o seu reino. Que nós temos que, como Noé vai ser incumbido de uma grande missão, de construir uma embarcação em terra seca, sem jamais ter havido chuva naquela época, mas ele firmemente, ele vai tomar ali os instrumentos, as ferramentas e vai obedecer ao Senhor, pois ele anda com o Senhor, ele tem intimidade com o Senhor, e o Senhor revela a Noé o que ele vai fazer. Nós aprendemos aqui que, assim como Noé andava com Deus e recebia revelações acerca dos acontecimentos vindouros, nós também, se andamos com Deus, nós vamos receber revelações. Assim como Deus me revelou que Enoque foi arrebatado, e também em correlação com Noé, e assim o Senhor acendeu e iluminou a nossa mente na construção da mensagem. Ou seja, existe um povo, uma remanescente seleta, que vai ser arrebatada e não vai passar pela ira, vai ser guardada de passar, vai ser preservada de passar pela ira. Mas também existe um povo que é arrependido, quando passar pelo fogo, tiver como Ananias, Azarias e Misael passar pela fornalha de fogo, o Senhor estará com eles e eles não se queimarão. O Senhor preservará o seu povo. Veja que somente naquela época uma minoria, Sem, Cã e Jafé, Noé com sua esposa, Sem, Cã e Jafé com suas esposas também, somente 8 se salvariam. Veja, somente 8, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quão terrível é muitas vezes as pessoas acharem que estão dentro da vontade de Deus, e às vezes estão indo em determinada igreja, mas estão indo em determinada igreja e não recebem uma exortação sequer de seus pecados. Às vezes eu fico até triste de ver assim que em igreja, em dia de ceia, pelo menos um domingo onde há a ministração da ceia, deveria ter uma mensagem mais exortativa, mais pesada, orientando a conduta moral do povo, a busca dos frutos do Espírito, para que houvesse um identificador dos filhos de Deus nesses últimos dias de Noé que nós estamos vivendo, como disse o Senhor Jesus Cristo, e nós não encontramos. Encontramos muitas vezes os pastores simplesmente preocupados com a receita, e é aquela mensagem mamão com açúcar, aquela mensagem cotonete que massageia ego, e aí vemos os homens persistentes com as coisas do mundo, e vai para a igreja como um local onde eles se sentem bem e muito confortáveis para continuarem mantendo seus pecados, mantendo suas maldades ali. Então nós temos que ser reflexivos no local onde queremos ouvir a mensagem de Deus. Onde estamos assentados? Nós estamos vivendo dias perversos. Acabei de falar aqui que o diabo já ocupou por meio de seus agir todas as instituições. Corremos risco de, quando meu filho entrou na faculdade, vai se perder lá dentro. Achou novos amigos, relacionamentos. Você tem a sua princesinha, sua filha bonita aí, ela entra na faculdade, faz igual a Diná, filha do patriarca Israel, Jacó. Ela sai para conhecer as moças da terra, sai para se relacionar, e ali ela se torna vítima de estupro. Ou seja, o corpo dela foi desonrado, como o templo do Senhor foi desonrado. Veja que Deus coloca a desonra da adoração, da falsa adoração no templo, com a desonra dos corpos que se entregam à imoralidade. Veja, no verso 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Aqui nós vemos a violência como algo comum, né? Veja que o cenário de guerra, o cenário de mortes aqui, de eliminação de pessoas, parece cenário de guerra. Parece que houve uma guerra. E nós vemos uma distorção da justiça tão grande
que quem deveria estar cumprindo pena não está. É tratado como trabalhador do TR. Não dá para falar, né? E aqueles que são inocentes às vezes estão cumprindo pena. Isso é corrupção dos valores, do direito e da justiça que Abacuque falava. Está acontecendo isso. Corrupção da humanidade. Veja o terrível. Eu citei uns tempo atrás, alguns instantes atrás, o Caco Mitchell, né? E, ou seja, hoje em dia, aquilo que nós vemos em livros de mitologia e você acha que, é pura mitologia, que nada, mitologia que nada. Eles querem utilizar às vezes, né? Estão fazendo certos implantes aí para corromper o DNA. Né? Por isso que se incentiva muito por desenhos animados e por meio de filmes, pessoas que parecem a junção de seres humanos com animais. Né? Thundercats, que o diga, né? Pessoa leão, pessoa tigre, pessoa que é a chita e tantos outros animais. Mostrando que isso pode ser unido. Teve um cientista aí de um certo modelo do bigodinho que ele fazia essas experiências aí para corromper a genética, para corromper o DNA humano. Então veja que os demônios já estavam inserindo essas tecnologias primitivas para corromper o DNA humano. Corromper, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A que ponto chegamos? De pessoas, quando vemos pessoas na sua total degradação, sem sentido para a vida, esculpirem um animal na cara, fazerem mutilação de dedos, de orelha, e querem parecer com o demônio, quer parecer com um bicho, com um animal. O negócio é complicado. Veja que isso está entristecendo a Deus, né? Então não fiquem achando que é uma brincadeira quando você olha lá a esfinge no Egito, que é metade homem, metade leão, né? São os deuses que eles cultuavam, que são semelhantes. Veja quando Ezequiel descreve os querubins. Eles possuem várias faces, num só corpo, de leão, de boi, de homem. Então, existem mistérios desse texto que não estão totalmente esclarecidos. Não há motivo para contenda e briga entre os teólogos, mas existe aqui uma motivação e o incentivo para buscar o Espírito Santo e compreender os mistérios. Aqui nos mostra, o Senhor estava indignado com essa interferência da ação desses caídos, desses néfilins na humanidade. Está cheio de caído por aí, isso fica cada vez mais claro. Vejamos aqui para nós concluirmos. O pastor Fernando passou por uma terrível virose e se encontra com o corpo com muita fraqueza. Glórias a Deus que a palavra se cumpre, o poder dele, do Altíssimo, nos aperfeiçoe em nossas fraquezas. E aí veja que ele passa a orientação para Noé, no verso 6,13. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca, reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira, e o comprimento da arca será de 300 côvados na sua largura, de 50 na sua altura, de 30. Farás uma arca, uma janela, um côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca, fazendo com andares baixo, segundo e terceiro. Constrói, Noé, constrói uma embarcação, uma grande caixa, um grande baú, que tinha as dimensões de 135 metros por 22 de largura e 13 de altura, 3 andares. Matemático Adalto Lourenço, físico e matemática, ele fez um cálculo lá muito interessante, a quantidade de automóveis Corsa na época que caberiam ali dentro dos alojamentos desta arca de 135 metros, nos seus 3 andares, e cabe tanto animal, né? É algo maravilhoso, né? O Espírito Santo, ele vai construir aquela embarcação, e aí quando chega a data determinada, o Espírito vai mover os bichinhos, e os bichinhos, os casais dos animais limpos, 7 casais dos animais limpos, vão se dirigir à arca, e o Espírito Santo também conduz os animais, um casal de animais imundos também, para serem levados dentro da arca. E aí você pode até fazer uma pergunta, e a gente conclui aqui, né? Se Deus tem todo o poder, Ele tem capacidade de criar, né?
Nós vemos ali que aquele cego ali, o Senhor Jesus Cristo parece que faz um olho para ele, né? O Senhor Jesus Cristo faz um lodo ali, a massinha de barro, ele apalpa ali os olhos do cego e ele faz um outro olho. O Senhor Jesus Cristo tem a capacidade, o poder sobrenatural de fazer nascer um órgão novo. Por que Deus não destrói todo mundo e ali começa, depois que as águas baixarem, ele recomeça e faz nascer os bichinhos de novo? Quando Deus nos deixa o exemplo aqui de que animais foram selecionados pelo Espírito Santo, conduzidos, veja aí no 3:20, né, no 3:20 e no 7:9, o Espírito leva os bichinhos selecionados para entrar para dentro da arca. Isso indica que o Senhor quer recomeçar de uma nova forma. Criaturas que existiam pré-dilúvio não iriam existir mais. Agora seriam animais selecionados que haveriam de repovoar a fauna do mundo. Então, dá-se a entender que o nosso Deus deixou para trás algo e reaproveitou. Assim como ele reaproveitou a terra que estava sem forma e vazia e a reconstrói pela ação do Espírito novamente. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fique ao longo da semana meditando nessa palavra, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer mostrar para você. Talvez você olhe para você, para certas áreas da sua vida e você fala, está destruído, está um caos, está sem forma, está vazio, está sem sentido. Talvez você olhe no espelho e já tenha perdido o sentido da vida. Deus, o Espírito Santo, mostra que Ele quer reconstruir você. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer trazer um novo reset para a tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa nova vida que estamos, pelo poder da sua palavra, pela presença do Espírito em nosso viver. Amém. Glória a Deus.